Na década de 1990, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. Com milhões de trabalhadores desempregados, dificuldade de acesso ao crédito e aumento da pobreza. Foi nesse contexto que surgiram as políticas públicas voltadas à economia solidária, inicialmente experiências municipais. Paul Singer, o professor titular de economia da Universidade de São Paulo, foi um grande estudioso da economia solidária e se tornou uma das referências internacionais no tema, com vários livros publicados. Em 2003, no primeiro governo Lula, ele assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAES, no Ministério do Trabalho e Emprego, cargo em que permaneceu até 2016. Para Paul Singer, a produção solidária promove a igualdade entre os que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar. E ninguém manda em ninguém. Criar dentro da sociedade brasileira uma sociedade de iguais, livre, em que não há trabalho subordinado, ninguém manda em ninguém. Trazendo para a esfera estadual na Bahia, a economia solidária ganhou status de política pública a partir da eleição de Jacques Wagner para governador em 2006. Em 2007, foi criada a Superintendência de Economia Solidária, SESOL, fruto da mobilização dos movimentos sociais, especialmente do Fórum Baiano de Economia Solidária. A SESOL foi vinculada à SETRE, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, tendo Newton Vasconcelos como secretário. Para a superintendência foi destacado Elbert Oliva. Entre as ações iniciais podemos citar as incubadoras em parceria com as universidades, a realização de chamamentos públicos para execução de projetos, a política de microfinanças com microcrédito orientado, fundos rotativos e bancos comunitários, apoio à rede de alimentação, diversas ações de reciclagem, entre elas a coleta de resíduos sólidos durante o Carnaval, e convênios com municípios, possibilitando o surgimento de algumas cooperativas. Em 2008, foi implantado o primeiro SESOL, Centro Público de Economia Solidária, executado diretamente pelo governo do estado. Em 2011, foi sancionada pelo governador a lei que criou a Política Estadual de Fomento à Economia Solidária e o Conselho Estadual de Economia Solidária. A partir daí, o segundo superintendente da SESOL, professor Milton Barbosa, inicia uma fase de expansão da assistência técnica e ampliação da capacidade orçamentária. Em 2012, a SETRE inicia a implantação de diversos centros públicos de economia solidária que passam a ser executados por entidades da sociedade civil, qualificadas como organizações sociais. Os SESOLs são espaços multifuncionais de abrangência territorial que promovem a sustentabilidade dos empreendimentos de economia solidária, por meio da oferta de assistência técnica, microcrédito assistido, apoio à comercialização, qualificação técnica, articulação com as demais políticas de proteção social e distribuição de insumos e equipamentos. Atualmente são 15 centros em todo o estado, alcançando 18 territórios de identidade. Eles impactam mais de 80 mil pessoas e atendem aproximadamente 2 mil empreendimentos. E são 23 espaços de comercialização. Em 2019, Davidson Magalhães assume a SETRE e mantém a continuidade dos SESOLs por considerar uma experiência emancipadora e indutora de desenvolvimento econômico. Durante a pandemia, a SESOL possibilitou a aquisição de alimentos diretamente dos empreendimentos de economia solidária e distribuição para milhares de baianos em situação de vulnerabilidade. Também apoiou a confecção e distribuição de milhares de máscaras. Vale destacar que os SESOLs atendem mais de uma centena de comunidades quilombolas no estado da Bahia, assim como algumas comunidades de povos originários no sul da Bahia, na Costa do Descobrimento e Extremo Sul. Ao longo desses anos, a SETRE entregou diversos equipamentos para catadores de resíduos sólidos,
equipamentos para apicultores, máquinas de costura, equipamentos de informática como notebooks, computadores e impressoras. Também tem apoiado e organizado diversas feiras e festivais de economia solidária por toda a Bahia. Com relação ao crédito de 2007 até agora, foram investidos R$ 625 milhões. São 206 municípios compostos do Cred Bahia e 8 mil pequenos empreendedores beneficiados por ano. E essas pessoas, trabalhadores rurais, agricultores familiares, artesãos, artesãs e outros que trabalham com a produção de determinados produtos ou a prestação de serviços como a rede de alimentação, a rede de costura, entre outros, são importantes nesse processo de enfrentamento à crise econômica e à retomada do crescimento, do desenvolvimento econômico do nosso país.